Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente chegou o dia, né, cara? O dia aí tão importante para o Vasco, para o vascaíno, o clássico dos milhões lá no Maracanã contra a Mulambada. Vamos falar tudo desse jogo, onde você vai poder assistir, provável escalação do Vasco, Diniz podendo fazer grandes mudanças no time, podendo até mesmo colocar o Pirata no banco de reservas hoje, é uma das possibilidades. Vamos falar disso aqui no nosso canal, muita coisa sobre esse clássico, como que está a classificação do Campeonato Brasileiro, jogos importantes que aconteceram ontem, que foram benéficos ao Vasco, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Antes de começar, também tem aquele recadão rápido aí do nosso canal aí pra você que curte camisa retrô. Bom, pra nós vascaínos, o Vasco é mais que um time, né, cara? É história, é tradição, é resistência. E vestir a camisa do Vasco representa tudo isso e muito mais, né, cara? Um sentimento aí que ultrapassa as fronteiras, um sentimento aí de paixão e de total lealdade ao clube, né? Pra você aí mostrar todo o seu amor pelo Vascão, cara, a gente tá trazendo aqui no nosso canal uma baita novidade aí, camisas retrô, que marcaram a época do Vasco, cara. Camisas aí de altíssima qualidade, camisas inspiradas em grandes momentos aí do Vasco, produzida por material premium, com a costura bem reforçada, detalhes fiéis aos uniformes clássicos que marcaram a época do Vasco, cara. Tem a camisa branca retrô de 1974, que é uma ótima dica, cara. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho várias camisas do Vasco, sou colecionador de camisa e essa camisa branca de 74 tá absurda, uma camisa maravilhosa. Também tem aí a camisa do Torneio de Paris de 1957, cara, uma baita camisa retrô na cor preta. Tem também a camisa, cara, do lendário Mauro Galvão, cara, do título da Libertadores de 1998, uma camisa aí de muito sucesso, muitos vascaínos já compraram essa camisa. É uma baita camisa, uma camisa belíssima. Também temos aí a camisa de 98, mas não essa no modelo do Mauro Galvão, mas uma camisa toda lisa, uma camisa belíssima aí, com certeza para quem gosta de coisa fina, quem gosta de coisa de qualidade, né, mano? E também temos aí o modelo na camisa regata, né, que traduz aí o passado vascaíno, né, lá dos anos 90, início dos anos 2000, com certeza uma baita peita também aí para quem gosta desse estilo, camisa mais regata, né, cara, uma camisa aí para usar no calorão e para praia, e para vários rolês aí bacana com a camisa do Vascão. E também tem a dica aí de boné, cara, para quem curte aí, também muito interessante o boné do Vascão, lindíssimo esse boné, eu também já apareço várias vezes aqui com vários bonés aqui no canal. Vou deixar todos esses links na descrição e nos comentários fixados, confere lá, tá muito bacana, tá imperdível, corre que tá vendendo igual água, são produtos aí de altíssima qualidade e muita gente tá comprando, hein? Link tá na descrição e também nos comentários fixados. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí falar do clássico contra o Flamengo, né? Jogo que irá acontecer no Maracanã às 5h30 da tarde, com transmissão da TV Globo, da GE TV e também do Premier Clubes. O Vasco já tem alguns anos que não consegue derrotar o nosso maior rival. O torcedor volta a ter expectativas de que hoje, enfim, possa cair esse tabu, onde o Vasco não vence o Flamengo desde o Carioca de 2023. Olha quanto tempo tem isso, né, cara? Uma freguesia muito grande. Acho que é a maior de todos os tempos aí, onde o Vasco não consegue vencer o nosso maior rival. Nem quando a gente estava na segunda divisão. O Vasco passou tanto tempo sem vencer o Flamengo. Quem não lembra daquele 3-1 no show do Morato, né, cara? O Vasco estava na segunda divisão, acabou com o Flamengo naquele jogo. Certamente o Vasco não passou tanto tempo na sua história sem ganhar do Flamengo, como está sendo agora, né? Um hiato muito grande de vitórias do Vasco nesse clássico, onde muitos vascaínos comemoram o empate contra o Flamengo, né, cara? A que ponto chegamos, né? Isso, obviamente, não é culpa do torcedor. O torcedor tá ali para torcer, né? Mas sim culpa do clube, das gestões que passaram pelo clube, a ponto de fazer o torcedor comemorar o empate contra o Flamengo. Eu, sinceramente, não comemoro empate contra o Flamengo, a menos que esteja na circunstância aí drástica, né? O Vasco com 2, 3 jogadores a menos, tá tomando pressão e no finzinho empata o jogo, alguma forma assim pra gente comemorar de alguma maneira. Mas eu acho muito medíocre comemorar empate contra o nosso maior rival, com todo respeito aí, quem acha o empate bom negócio, o Vasco nunca tem que achar o empate contra o Flamengo um bom negócio. Primeiramente, aqui é Vasco da Gama, é um time gigantesco, não tô nem aí pra fase dos dois clubes. O Vasco tem sempre que levar esse jogo a sério, levar sempre esse jogo com o sangue nos olhos para conseguir vencer esse clássico. Porque só assim a gente pode sonhar hoje com o afastamento da zona do rebaixamento.
Hoje é dia de vencer, meu amigo. Não tem conversa. É vencer, vencer e vencer. Tem que ganhar esse jogo para conseguir aí ter uma tranquilidade maior na tabela. Conseguir, como eu disse, se distanciar da parte de baixo. Vale ressaltar que ontem tivemos jogos importantes, onde o Vitória perdeu para o nosso rival Fluminense. O Atlético Mineiro, também outro clube que briga para não cair de divisão, perdeu para o Botafogo. Tivemos um empate entre Ceará e Bahia. Não foi um resultado tão bom assim para o Vasco. O ideal seria a derrota do Ceará, que poderia também ser mais um time a brigar ali no bolo contra o rebaixamento. E também tivemos a humilhante derrota do Fortaleza para o Palmeiras por 4-1. Com certeza, até então, o Vasco vem tendo uma rodada aparentemente boa, porque ainda temos outros jogos, né? Ainda tem Internacional e Grêmio. Um dos dois aí que perder, meu amigo, vai entrar de vez no bolo ali na briga para lutar para não cair de divisão. Também tem Mirassol e Juventude, extremamente importante a vitória do Mirassol hoje. Temos aí Sport e Corinthians. É verdade, o Sport já está praticamente rebaixado, né? 90% de chance, 99% de chance do Sport cair de divisão. E ainda temos o clássico Sansão, onde é obrigatório uma vitória do São Paulo frente ao Santos. Tomara aí que isso aconteça e que o Vasco primeiramente faça sua parte, que é o que mais importa, né? Porque se o Vasco vence hoje, o Vasco já ultrapassa, dependendo do resultado de Grêmio Internacional, pode ultrapassar Grêmio e Atlético Mineiro de uma só vez e chegar à 13ª colocação, ainda com um jogo a menos a fazer contra o Bahia, né? Ficaria de boa, ficaria tranquilão aí e se afastaria mais ainda da zona, dependendo da combinação de resultados aí, como eu disse. O Vasco poderia chegar a estar 4 pontos na frente do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Muito importante a vitória hoje. Sei que o Diniz deve pregar cautela, sabe, da qualidade do adversário, das características do adversário, de se impor, principalmente quando joga no Maracanã. E o Vasco já tem um tempinho que não pisa no Maracanã, certamente deve sentir um pouco aí essa pressão no início do jogo, né? Mas o que a gente espera é que o Vasco faça um jogo seguro e, quem sabe, lá naquela famosa cagada, consiga vencer, conseguir esses 3 pontos. Não importa da maneira que jogar, não importa de como seja o jogo hoje, o importante é trazer os 3 pontos para São Januário, o Vasco se afastar da zona, né? Possivelmente hoje devemos ter muitas mudanças no time do Vasco, começando pela zaga, né? Vai ser a dupla de zaga titular, que o torcedor entende que será titular no restante da temporada, os 2 jogadores contratados nessa última janela de transferências, Carlos Cuesta e Robert Renan. Lucas Freitas tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Vasco contra o Ceará, tá fora, por isso Robert Renan será o titular, o Carlos Cuesta vai ser o titular também na zaga, no lugar do Hugo Moura, que estava atuando como zagueiro, mas que retorna ao time do Vasco para atuar como primeiro volante, no lugar do horroroso Matheus Cocão, que fez uma das piores partidas com a camisa do Vasco lá contra o Ceará, onde ele entregou um dos gols para o time cearense, né? E além dessas situações, durante essa semana se falou que o Nuno Moreira poderia ser poupado, que ele ficaria no banco de reservas devido a um desgaste. Não tivemos outras apurações sobre essa informação trazida inicialmente pelo jornalista Leonardo Baran. O que a gente entende é que o Nuno Moreira será titular no jogo de hoje, mas um outro jogador do ataque do Vasco pode correr risco de perder a titularidade hoje, que é Overhat. Segundo o Globoesporte.com, na provável escalação do Vasco, podemos ter Andrés Gomes aí no lugar do Pirata. A tendência é que o Pirata seja titular, mas aparentemente o Andrés Gomes deve ter treinado no time titular alguns treinos durante essa semana e possivelmente pode formar o trio de ataque com o Ryan e também com o Nuno Moreira. A tendência é que o Vasco coloque a campo um time mais leve, um time mais rápido, já que o Flamengo será um time bem mais ofensivo para tentar pressionar o Vasco e o Vasco jogar como um time reativo, né? E para isso precisa ter velocidade. O Verratti não é um jogador de velocidade, tão pouco de técnica apurada. Ele é goleador, mas não tem técnica alguma com a bola no pé. Tomara aí que o Vasco faça a melhor escolha, que o Diniz escolha a melhor opção aí para o jogo de hoje, porque precisamos também, claro, de ter velocidade, mas também precisamos de ter um homem-gol lá, que quando a bola sobrar, o Verratti sempre está ali para carimbar e fazer o gol, né? Vamos ver o que vai ser a decisão do Diniz, mas aparentemente o Vasco entra em campo hoje com o Léo Jardim, a lateral direita com o PH, a zaga, como eu falei, Cuesta e também Robert Renan, a lateral esquerda, mais uma vez, com o Pumita Rodrigues improvisado de lateral, já que o Lucas Piton está lesionado, aparentemente só volta daqui 2 semanas ainda, né? Tá longo aí o período de recuperação do Piton, teve uma lesão aí nos últimos jogos do Vasco. No meio campo, como eu disse, vamos ter a novidade do Hugo Moura, voltando aí a titularidade como volante ao lado do Barros, Coutinho na armação, o ataque possivelmente com o Nuno Moreira, Andrés Gomes ou Verratti e também Ryan. Esse é o provável Vasco que vai encarar aí o Flamengo. Sobre o Andrés Gomes, cara, eu acho muito válido. Sinceramente, eu acho que seria muito interessante ter ele no ataque hoje, porque é um jogador de muita velocidade. Ele deu uma correria gigantesca na zaga do Ceará no último jogo lá em São Januário. Deu uma assistência para o gol do Carlos Cuesta. Além de, em 3 jogos apenas, ele já deu 2 assistências, né? Colaborando aí para 2 gols em 3 jogos.
Com certeza é um jogador que pode ser muito insinuante na partida de hoje, ter velocidade no contra-ataque ali, juntamente com o Ryan e também com o Nuno Moreira, e a gente espera que o Vasco seja um time reativo e que consiga vencer o jogo, cara, nos contra-ataques, para pegar o Flamengo desprevenido ali, porque eles vão se lançar totalmente para ataque para tentar amassar o Vasco. O que a gente sabe é que o Diniz não gosta desse estilo de jogo, né? O Diniz é aquele cara que gosta da bola no pé, por isso que a gente vem tomando gol besta aí no campeonato, né? O Vasco não tem qualidade para sair jogando, principalmente quando atua jogadores fracos, como foi o caso do Matheus Cocão no último jogo contra o Ceará. Mas, infelizmente, esse é o estilo de jogo do Diniz, né? O dinizismo é isso aí. Não sabemos se ele vai abrir mão dessa característica dele de sair jogando para ser um time mais reativo, esperar o Flamengo e tentar roubar a bola e partir nos contra-ataques. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Vasco. Eu acredito que o melhor para o Vasco hoje seria claramente ter jogadores de velocidade lá na frente para tentar surpreender o Flamengo e vencer essa partida, porque, como eu disse, só a vitória interessa hoje. Não tem essa de comemorar empate não, mano. Aqui é Vasco, Vasco da Gama, um dos maiores clubes do mundo. Não pode se deixar a mediocridade de empatar com o nosso maior rival e ficar todo esse tempo sem vencer o Flamengo. O Vasco não pode ficar esse tempo todo sem vencer o Flamengo. A gente sabe que o orçamento é muito diferente entre Flamengo e Vasco, mas esse time do Vasco aí hoje é um time que custa caro. Não é um time assim, que é um time de se jogar todo no lixo. É um time que custa caro, uma folha salarial alta, tem jogadores capazes de decidir jogos, como, por exemplo, o Felipe Coutinho, temos o Nuno Moreira, o próprio Ryan está desenvolvendo bem, e além de outros jogadores aí que vieram contratados. Esperamos aí que o Vasco consiga fazer alguma coisa no jogo de hoje e que vença essa partida, na minha opinião. 1-0 o Vasco hoje, gol dele, do pequeno príncipe Coutinho. Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar para esse clássico de logo mais e qual seria para você a melhor escalação do Vasco. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se você assistiu até o final. Comenta aí qual é o seu placar, comenta qual é o seu palpite para Vasco e Flamengo. Como eu falei, na minha opinião, 1-0 Vascão com gol do Coutinho. Se Deus quiser, no nosso pós-jogo, vamos estar aqui comemorando a vitória do Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.